Bom dia a todos que acompanham essa transmissão. Daqui a 5 minutos, estamos começando a palestra de domingo, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, pelo Facebook do Caminho da Luz. Tenhamos todos um ótimo dia e até daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalozinho, você acompanha a música ambiente com as imagens que o nosso Paulo está organizando aqui para você aí de casa.
Eu vou usar ele. Bom dia a todos, estamos começando a nossa palestra de domingo, aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, nesses dias onde a Organização Mundial de Saúde pede-nos ao isolamento, e é necessário que cada um de nós contribua, e nós aqui do Centro Espírita Caminho da Luz, também estamos colaborando com as organizações da saúde do nosso Brasil. Então, estamos fazendo a palestra online, mas transmitida daqui do nosso centro. Nós vamos começar com a leitura do livro Fonte Viva, para você que acompanha em casa, esta obra do nosso querido Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 78, Enxertia Divina. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, está em Romanos 11 a 23. Nosso Emmanuel comenta esta epístola e diz: toda criatura em verdade é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. Depois virá, por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda, se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente e, novelando-te as forças no caretel do egoísmo, o exemplo de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. A leitura do nosso Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, hoje nos convida a sermos esta árvore da vida
frutífera e produzir os frutos saborosos do aconchego, do acolhimento, do atendimento, em que possamos servir de exemplos vivos nesta grande seara do Cristo. Todos nós somos essa árvore ainda crescendo rumo ao Criador. Uns estão na semente, a germinar, outros estão ainda nas folhas, mas já produzem a sombra. Outros estão na floresta, nas flores. Uns já estão nos frutos saborosos, produzindo o alimento da alma. E no final dessa leitura, vejamos que o que entrava a nossa andança pelo mundo em busca da perfeição é o egoísmo. Emmanuel coloca que o egoísmo é a chaga da humanidade. E nós hoje vamos estudar um pouquinho no capítulo 11, do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre esta chaga que é o egoísmo. O egoísmo atravanca o nosso processo, faz com que a gente esqueça de viver a vida em essência. Para que todos nós possamos sintonizar com Jesus, vamos fazer a prece e buscar a essência divina que dorme dentro de nós. Pedimos a Jesus o auxílio nesse domingo de manhã em seus lares. Que cada um receba do alto as dádivas da esperança que dias melhores virão. Não estamos órfãos. Jesus prometeu que estaria conosco por todos os tempos, e Ele, como Espírito Crístico, nos auxilia através dos nossos anjos guardiões. Pedimos o auxílio àqueles que passam por dores, dificuldades, que o Pai Celestial, em sua infinita bondade, acolha-nos, proteja-nos e ame. Que tenhamos todos um ótimo estudo hoje, na palestra do domingo, do Centro Espírita Caminho da Luz. Aqueles que acompanham pelo Facebook, em casa, agradecemos a companhia. Nós começamos lendo um parágrafo para entender o que é o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo, em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra, e a negação da caridade, e por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha só esta passagem. Jesus vos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos do egoísmo. Quando nós direcionarmos, como o Evangelho pede, as nossas forças íntimas, as nossas coragem para enfrentarmos a nós mesmos, passamos a compreender aquele instante derradeiro onde a humanidade sofria, mas Jesus veio e deu o exemplo da resignação, que é possível vencermos este poderoso chamado egóico, a cultura
do cultuar a si mesmo e desbravando através do esforço. Pelas paragens da Judéia, em Roma, teve um homem chamado Públio Lentulus, nesta obra magnífica do livro Há 2000 anos, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Narra ele a história do seu egoísmo, o filho do orgulho direto, que passou a compreender melhor a vida. Ele saiu em busca de ajuda para sua filha Flávia. Diziam que na Judéia o clima era melhor. Ao adentrar Jerusalém, ele com seu orgulho e o seu egoísmo soberbo de senador de Roma, adentra a cidade com toda a pompa. A sua esposa Lívia, um espírito de nobreza, já crescendo rumo à perfeição. Conhecia seu esposo e sabia das vaidades, mas mesmo assim, ela não desistiu de amar. Chegado naqueles dias terríveis, a Páscoa era uma grande festa dos pagãos da época. Por lá, Lívia tinha uma funcionária, uma colaboradora por nome de Ana, esta fiel escudora que vinha trazendo todas as notícias daquele que era o amigo de todos os tempos. Públio Lentulus é procurado por Lívia para que buscasse aquele jovem galileu para a ajuda da sua filhinha Flávia, que estava muito doente. Mas o seu orgulho e a prepotência do egoísmo assoberbado em seu coração não teve coragem de procurar o Nazareno durante o dia. Mas em uma noite ficou sabendo por sua esposa que ele estava nas cercanias. E ele então, todo tímido, em silêncio, no calar da noite, procura o ambiente, o lugar aonde se encontrava o jovem em meditação. Se aproximando de uma distância, Jesus percebe naquela escuridão e chama pelo nome: Senador Públio Lentulus, por que não vieste durante o dia para que desse o testemunho da fé e mudasse a sua existência? Ele fica paralisado em êxtase, aquele magnetismo de amor que irradiava do Cristo, quando aqui passou como homem-luz na terra. Sentiu as forças do amor que o dominavam, mas não conseguiu sair uma única palavra de seus lábios. Jesus diz a ele: volte-a, sua esposa tem a fé inabalável, por ela sua filha se recuperará. Ele volta ao lar e ao amanhecer o dia, começa a Flavinha melhorar paulatinamente. Ele põe-a como acaso, não leva a sério o convite, porque o egoísmo domina o homem e perde a força do amor, da credulidade, da sinceridade e da humildade. Passam-se os meses. Lívia passa a seguir Jesus junto com sua colaboradora fiel, Ana. Naqueles dias de amargor, Jesus é preso pela vaidade, a prepotência e a ignorância do ser humano. Os doutores da lei armaram toda esta cilada. Judas cai na armadilha primeiro, porque entrega Jesus pela sua infabilidade, a sua infância espiritual. Achava que Jesus ia ter o poder da força bruta, mas Jesus tem o poder do amor. Ama a todos
E jamais ele esperava que Jesus ia ficar em silêncio. Por orgulho e egoísmo se suicida logo depois que Jesus é preso. Mas Lívia não perde as esperanças e prossegue, tentando se aproximar do seu esposo egoísta, para pedir ajuda àquele jovem puro de coração e humilde. Mas não consegue acessar, porque o esposo estava blindado pela sua ignorância. E ele então é chamado por Pôncio Pilatos para decidir e tomar estas atitudes, o que fazer com aquele jovem galileu, porque Pilatos não sabia. Reuniram-se no palácio do governador em Jerusalém, então resolvem mandar para que Herodes tomasse a decisão, o que ele fizesse estaria bem feito, para ali dar a primeira lavada das mãos, que ficou para a eternidade de Pilatos. É levado até Herodes, e Herodes põe-se aquela coroa de espinho e devolve a Pilatos e toda a sua cúpula, aonde estava Públio Lentulus como senador da República de Roma, ou do Império Romano. E eles então ficaram numa encruzilhada sem saber o que fazer. Pilatos lembrou-se que na Páscoa liberavam sempre um dos bandidos, ladrões, e então traz Barrabás. Coloca para o público, a plateia, obsidiada naquele momento, decidir, achando que o povo ia liberar Jesus e condenar Pilatos, que seria o óbvio, mas não. Na frente os sacerdotes gritavam, impulsionando aqueles que atrás ficavam, crucifica Jesus e libera Barrabás. Pilatos ficou em pânico, não é possível. E por mais uma vez, lava as mãos. E diz, este homem é puro, mas vocês o querem, então está feita a vontade de vocês. Lava as mãos onde ele poderia decidir a vida, não só de Jesus, mas a história da humanidade. Jesus é preso. Ana se desespera e vem a casa e convida a Lívia para ir dar a última tentativa de libertar Jesus. Mas o orgulho não deixa. Lívia, naquela emoção, pela simplicidade e a coragem de encarar os poderosos da época, sabendo da sua insânia e perseguição que Pilatos tinha por ela, vai mesmo assim ao palácio. Sulpício, o general da intimidade de Pilatos, avisa Pilatos que ali estava a mulher que ele mais amava. E ela cai nas armadilhas, é levada a um quarto e ela pede a Pilatos que libere Jesus. Ele ficou nervoso, bravo, porque não era essa a intenção. Ela disse, vim aqui só para isso. Mas ali havia uma inimiga cruel, amante de Pilatos. Esta mulher persegue e vê, e chama Públio Lentulus e avisa a sua esposa, está com Pilatos na intimidade. E chama-o e mostra-o de uma janela. Lívia vai embora, Públio Lentulus fica mais ainda perdido na sua ignorância e não conhece a esposa que tem em casa. Volta para o lar e a isola em um dos seus quartos e diz a ela que dali em diante não era mais a sua esposa, mas uma funcionária por respeito aos filhos que ele tinha, que era a Flavinha e um filhinho chamado Marcos, pequenininho, bebezinho. A vida continua. Naquela tarde insana, Lívia do seu quarto orando, vê Jesus ser arrastado naquelas montanhas do Gólgota, aonde era chamado o Monte da Caveira. Os crucificados
Aqueles que eram levados, lá ficavam até a sua decomposição, na grande maioria, pregado nas cruzes. Ela entra no êxtase e adormece em desdobramento, chega próximo ao Cristo e ele diz: minha filha, volte e continue que a sua missão ainda não terminou. Ame-a, ame, porque o amor é a salvação de todos. Ela acorda naquele êxtase de amor e vê a imagem de Jesus crucificado à distância do seu aposento. Jesus é morto. Públio Lentulus, vivendo a amargura e o sofrimento daquelas tardes terríveis, porque a sua esposa ele julgava impura, mas o seu orgulho e o egoísmo, que andam junto de mãos dadas pela humanidade inteira, faz com que atravancamos os nossos pensamentos de otimismo, de confiança, de amor e de paz. Ele muda para uma cidade vizinha da Galileia, para refazimento das suas energias e restabelecer o equilíbrio familiar. Mas ele resolve fazer umas viagens por toda a Galileia, vendo as traições de Pilatos, os desvios das verbas públicas, para levar até Roma e denunciá-lo ao imperador. Sulpício, o general da intimidade de Pilatos, fica sabendo e avisa a Pilatos que a sua amada iria ficar vulnerável. E ele também o amava, Ana, e era o momento do predador atacar a presa, porque estavam na vulnerabilidade, expostas. E então manda uma carta à casa do senador, avisando que o governador da Judéia iria passar umas temporadas por aquelas paragens. Ana se desespera. Lívia também. E Ana tem uma ideia. Havia na Samaria um tio de Ana, por nome Simeão, estava no dia ficado. Era aquele que meu tio mora na Samaria, é distante daqui a uns 3 dias de viagem. Naquela época, com os animais velozes, chegariam até o sítio fugindo de Pilatos e de Sulpício Tarquínios. Estes predadores do amor, da simplicidade e da humildade carregam o orgulho e a prepotência para destruir as vidas daqueles que querem o amor e a ternura. 3 dias depois, aproximadamente, Lívia, Ana e a Flavinha, porque o seu filhinho já tinha sido raptado pelas mãos do inimigo cruel. Marcos foi sequestrado e nunca mais tiveram notícias. Chegaram na casa, que era um sítio muito belo de Simeão. Este senhor, já de uma idade avançada, em frente ao seu sítio, ele ergueu uma cruz imensa, em homenagem ao Cristo, como 2 asas de amor que voava pelo infinito. Foi um dos primeiros cristãos a devotar o amor em sua essência. Elas chegaram, narraram-lhe a história da perseguição. Simeão disse: ficam aqui comigo. Mas Ana, preocupada, disse: Sulpício Tarquínios está decidido a perseguir-nos e virá até aqui. Ele disse: fiquem que aqui estarão protegidas. E ele tinha em sua casa, numa rocha, e tinha um quarto escondido, aonde era uma parede, só abria de dentro para fora. Eu esconderei vocês lá e deixarei alimento para semanas, água, e lá vocês ficarão.
Mas eis que passaram os 2 dias, Simeão, em uma de suas preces na tarde, o benfeitor espiritual avisa que aquele era o último dia de sua vida física. Ele então entendeu e pediu para Ana, Lívia e Flavinha que se escondessem no quarto secreto. No outro dia, por volta das 10 horas da manhã, chegam os soldados, Sulpício liderando a equipe, perseguindo Ana e Lívia. É muito triste lembrarmos daqueles momentos, dos testemunhos do amor, daqueles que realmente amam e se entregam com ternura. Emmanuel traz essa obra lindíssima há 2000 anos. Simeão, sentado em frente à cruz, orando. Chega a equipe de Sulpício. Pedem aonde estava sua sobrinha Ana com a sua patroa Lívia, dizendo que tinham ordens de Pilatos para levar de volta para casa. Simeão diz a eles, que por ali elas tinham passado já havia dias e tinham seguido viagem. Eles vasculharam todos os cantos do sítio, da sua casa, e não encontraram. Por volta das 3 horas da tarde, Sulpício, este general cruel, amara Simeão, aquele senhor sereno nos pés da cruz, e pede para que um dos seus soldados açoitassem para que ele entregasse a verdade. O soldado, quando levantou-lhe, viu uma luz no topo daquela cruz e estremeceu e não teve força. E disse, eu não consigo. Pediu ao outro, também não conseguiu. Ele, totalmente envolvido pelas trevas do orgulho e do egoísmo, disse que a ele competia aquela missão de arrancar a verdade à força. E então começa o açoite cruel. Batia, e Simeão em sereno orando a Jesus. Ele não entendia tamanha serenidade daquele senhor. Até que Simeão não aguenta e cai sem vida aos pés da cruz. É recolhido pelas entidades do Senhor, em júbilo de cantos de aleluia no mundo espiritual. Sulpício continua na sua fúria, batendo cruelmente, despedaçando o corpo daquele velho ancião de amor. Até que dá um estrondo, eles não sabem de onde vem, e a cruz cai e bate bem na cabeça de Sulpício, ele morre instantaneamente. É levado pelas trevas às regiões infernais, diz Emmanuel. Lívia toma uma força irresistível naquele quarto escuro e arromba a porta e vem para fora e percebe a cena horrível. Chama Ana, chama os soldados e pede que dê um enterro digno a Simeão e também àquele que era o algoz da sua própria ignorância. Ordena que o soldado arrume a caravana e ela volta para a sua cidade e dê a notícia a Pilatos que o seu general de confiança havia morrido em sua fúria. Eles voltam e avisam Pilatos que fica enfurecido achando que foi os cristãos que mataram o seu fiel escudeiro. Volta para Jerusalém e começa a perseguição insana. Lívia retoma os seus afazeres. Meses depois, Públio Lento retorna e ela tenta explicar. Ele fica em êxtase, mas não entende. Manda uma carta ao imperador, pedindo que fosse afastado Pilatos das suas governanças. E assim é feito. Pilatos é afastado e ele vai para outras cidades e logo depois se suicida.
Mas passado o tempo, Públio Lentulus resolve voltar a Roma e restabelecer os trabalhos no qual ele era senador. Veja que o amor não tem idade, o amor é eterno. Quando amamos, passamos a viver em harmonia. O egoísmo faz com que esquecemos da essência que todos nós somos. Somos espíritos imortais, passando temporariamente neste corpo de oportunidade de crescimento. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a sociedade qual seria o resultado do afrouxamento dos laços de família. E a resposta é tão profunda. Uma recrudescência do egoísmo. Se nós tirarmos o seio da família, estamos vivendo no egóico, na prepotência, achando que somos únicos. Não dependemos uns dos outros para o crescimento da moral. Esta asa no qual está esquecida, deixada de lado, buscando sempre a asa do intelectual que é necessária, mas sem a asa da moral, esquecemos de voar e passamos a andar em círculos. É necessário que trazemos para a nossa intimidade, como essa trabalhadora, Lívia Lentulus. Dedicou a sua vida naquela existência para o amor. Certa feita, Chico Xavier estava com a pneumonia profunda, muita dor, falta de ar, já há mais de semanas. Em uma manhã, ele caminhava lentamente, se forma uma luz no céu, maior que o sol, o nosso astro rei, toca-lhe seu tórax, e de imediato ele é recuperado daquela pneumonia. Ele volta para os seus afazeres. No final do dia pergunta a Emmanuel, que luz era aquela? Emmanuel diz em seu ouvido, era Lívia, uma estrela que brilha no infinito do amor. Mandou este sopro divino em seu coração para que o pulmão restabelecesse. Mas ela não conquistou esta luz na inércia, conquistou no trabalho, no esforço, na dedicação de cada dia. Em Roma, ela passou a visitar as catatumbas com Ana, vestia-se da plebé, tirava a roupa para que os outros não perseguissem. Eis que um dia ela vai com sua roupa de romana assistir à palestra de um pregador do Cristo nas catatumbas. O imperador manda as perseguições e é encontrado naquelas cavernas. Todos os cristãos são presos. E ela também vai com a equipe, mas aquela roupa o chamou a atenção dos romanos. E ela então chama Ana e vai num canto e dá a sua roupa de romana. E ele veste a roupa da empregada. E eles então liberam, achando que era uma dama e era funcionária. Ana volta em prantos para casa e não entende a sua missão, ainda que devia continuar na vida para dar o testemunho do amor. Todos os cristãos são presos nos calabouços. Passado 3 dias, fazem um espetáculo gigantesco. Um dos primeiros, se não o primeiro, em Roma, de sacrifício dos cristãos na arena. Cruel e triste. Lívia está naquele grupo,
serena e cantando com os cristãos, na confiança que a vida não acaba com o corpo físico, pois senão não faria sentido viver uma vida digna. Seria uma vida justa para os injustos, se a vida acabasse aqui. E uma vida injusta para os justos. Mas não, a vida não acaba com o corpo físico. A vida continua além da vida. Aquelas feras, semanas sem alimento, presas nas jaulas. Os cristãos são levados em filas, fazem um círculo. E então o imperador libera para que seja feita a carnificina. As feras não têm culpa, porque querem só o alimento. Mas o homem irresponsável, livre é liberta do corpo, recebida no plano espiritual com júbilo de um testemunho de amor e de confiança. Esta obra que Emmanuel traz para nossos dias atuais, relatando os testemunhos daqueles que se entregaram de corpo e alma ao amor, ao próximo, e deixaram à humanidade esta luz que clareia os nossos caminhos. Chegamos nos tempos atuais. O Espiritismo vem revelar, tirar o véu da nossa ignorância, que é preciso a caridade, para que a humildade floresça nos corações dos homens, que nem nesse item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Fora do exercício do amor não há como crescer na humildade. E o egoísmo predomina as nossas entranhas e deixa-nos estacionados na grande caminhada evolutiva. Precisamos exercitar para progredir, e a caridade é o caminho eficaz. Por isso Allan Kardec põe em suas obras que fora da caridade não há como se salvar da ignorância. É necessário que a gente acenda esta luz para brilhar o próprio caminho e o caminho daqueles que nos seguem. E a caridade é uma ferramenta eficaz. Nesse exercício, vamos lapidando, vamos nos humildando o nosso orgulho e deixando o egoísmo no seu lugar e deixando a luz clarear, respeitando as ideias, respeitando que cada um tem o seu dever. E no tempo oportuno, desperta para o amor imortal. O Espiritismo, esta ferramenta que nos auxilia, nos dá o retorno dos nossos equívocos cometidos nessa existência e em existências pretéritas. Cada um conforme suas obras, disse Jesus. Lívia se esforçou, deu o testemunho. Públio Lentulus negou. Mas hoje, 20 séculos depois, desperta para o Cristo interno, diz ele. É o nosso Emmanuel. Com esse trabalho eficiente com o nosso Chico Xavier, deixa-nos 412 obras edificantes. Na vigília e na conduta de Emmanuel, com todos os espíritos escritores que trabalharam junto com o nosso médium Chico Xavier. Este apóstolo, como diz Divaldo Franco, da mediunidade. Na humildade, no amor, incansável exemplo para todos nós espíritas, que é possível vencer, se a si mesmo, no esforço diário e dedicação de cada ser imortal que somos. O Centro Espírita Caminho da Luz, nesses dias que estamos vivendo a pandemia mundial,
Também empreste cada um espírito em seu lar, colaborando com a psicosfera temerosa que existe, e aproveitadores de todo jaz, que nesse momento de desespero e de medo, aproveite-se daqueles vulneráveis. A oração é o bálsamo para esses corações, como disse Jesus, nos seus últimos dias aqui na terra, ou no seu último momento. Eles não sabem o que faz. Buscando a sintonia de Jesus, naquelas tardes, aonde ele encontrava os sofredores de todo o caminho, e orava ao Pai Criador, buscando as forças para o crescimento de cada um. Você que nos acompanha em casa, eleve o seu pensamento junto ao Criador e peça ajuda, que o Pai sabe de cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a elevar a nossa fé. Ajude-nos, Senhor, a caminhar em sua direção. Muita paz a todos. Muito obrigado.